o portal Olhar Dinâmico recebe hoje a doutora Sônia Casarim. Ela que é psicóloga e especialista em inclusão social. Vai nos falar hoje qual é o impacto da arte na formação psicológica das crianças. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui. A arte é importantíssima para a formação da criança, faz parte da expressão psicológica. A criança desenha desde sempre, se pensarmos que ela pega um lápis e um papel, ela desenha, e o desenho pode ser considerado uma expressão artística. Então a arte é muito presente na vida da criança. Quando ela começa a frequentar eventos artísticos, eventos culturais, ela passa a ser inserida no universo social da arte, é uma inclusão cultural. E passa a conhecer o significado social da arte, o significado que isso tem para pessoas do meio em que ela vive, o significado disso. Recentemente aconteceram 2 eventos muito marcantes, aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em que as pessoas colocaram se aquela arte seria pornográfica, seria inadequada às crianças. E essa é uma questão que merece muita reflexão. Não é uma decisão simples de dizer a criança não pode entrar numa exposição artística desse tipo. E que tipo de reflexão isso causa, então, nos pais, na sociedade e aos professores, doutora? Quando os pais, a família ou a escola decide levar a criança a uma exposição desse tipo, a um evento desse tipo, primeiro, os adultos envolvidos devem saber o que vai ser exposto. Que trabalhos são aqueles? Qual é a finalidade daquela exposição? Qual o objetivo? E qual o objetivo de levar a criança nesse evento, nessa exposição? Então, tanto os educadores como os pais devem estar cientes ao que eles vão apresentar à criança e, inclusive, chegando na exposição, explicar isso a ela. O que ela vai ver, inclusive como ela deve se comportar nesse evento. Muitas vezes as exposições têm as obras organizadas de um modo em que é só uma determinada distância que é permitida, não se pode aproximar muito de um quadro, às vezes. Uma escultura, às vezes, não pode ser tocada e, às vezes, pode ser tocada. Então, a criança precisa ser orientada quanto a tudo isso. Agora, se, por exemplo, essas obras a que eu me referi, esses eventos, se tem uma conotação sexual, se eventualmente pode ser interpretado como pornografia, como os adultos envolvidos com a criança se posicionam diante disso, e se eles forem levar a criança, o que eles pretendem? Que a criança aprenda, que a criança absorva, ou em que ela seja instruída ao levá-la nesse evento. E aí, durante essa visita, a criança deve ser orientada nesse sentido. Então, ela não vai ficar sozinha nesse evento, nessa exposição e fruindo essa obra de arte. É uma espécie de visita guiada. E ela vai ser orientada quanto ao que está sendo exposto. Se ela for interagir, que tipo de interação é essa e com que objetivo. Então, sempre muito bem orientada, durante, talvez antes, durante e depois, Qual é o significado que teve para ela aquela vivência, Se ela tocou um corpo representado ou um corpo vivo, o que significou para ela aquilo? Como ela interpretou? E se eventualmente tiver uma conotação sexual, refletir com ela sobre essa conotação, dentro da sexualidade humana. Perfeito. Então, é importante ter essa orientação para a criança, Qual é o objetivo? Não somente levar a criança para uma exposição e achar que lá ela vai se enriquecer culturalmente. O pai tem que fazer essa aleatoriamente questão, não, isso a criança não vai conceber os significados sociais. A arte é social, a arte é cultural, ela é construída. O artista construiu aquela obra de arte com um objetivo. E isso é compartilhado. Cada pessoa pode reconstruir a obra de arte, construir os seus significados. É interessante possibilitar esse espaço para a criança.
mas também é muito importante que ela conheça os significados socialmente construídos. Então ela vai unir o que ela vivenciou, né, o que ela pôde absorver daquela obra de arte com o que já foi pensado ou qual foi inclusive a intenção do artista. E aí ela juntar tudo isso e construir o significado social da obra de arte. Doutora, essas visitas às exposições, os professores podem também aproveitar melhor uma exposição para trabalhar, para fazer uma aula mais enriquecedora também com os alunos, né? Ela Com pode certeza. transformar aquela obra de arte e adaptar a uma linguagem, a uma lição, incluí-la no currículo, inclusive, né? Claro, sempre deve ser esse o objetivo, né? A criança vai fazer uma visita, antes ela é avisada que ela vai, obviamente ela vai com o grupo, e depois se fazer um trabalho sobre isso, né? Inclusive ampliando isso. Ela pode ter visto uma obra de Rembrandt no MASP e depois ela estudar o Rembrandt dentro de um movimento artístico, dentro da história da arte, dentro daquele museu, da história daquele museu, daquela cidade, enfim, isso pode ser ampliado, sim, para um estudo bastante amplo. Perfeito. Conversamos então com a doutora Sônia Casarim, psicóloga e especialista em inclusão social. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas aqui no portal Olhar Dinâmico. Eu agradeço essa oportunidade importantíssima e espero estar aqui mais vezes. Obrigada e até a próxima.